QPA nas eleições municipais de 2024 é um projeto em parceria com a Intersindical Patronal e apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Itajaí e Sindi Lojas de Itajaí e região. O objetivo dessa série de entrevistas é proporcionar um espaço democrático e transparente para que os interessados em liderar a nossa cidade possam compartilhar suas propostas e visões para o futuro de Itajaí com os eleitores. As entidades apoiadoras são instituições sem filiação político-partidária. Portanto, todo o conteúdo apresentado aqui é de responsabilidade de cada candidato. Fala galera, vamos iniciando mais um QPA. Que papo é esse agora? Contando as histórias da nossa cidade e as pessoas que passam por aqui. Dante, que papo é esse agora? Olá pessoal, tudo bom? Hoje aqui conosco o pré-candidato Robson Coelho, do Partido Liberal, PL. Robson, seja bem-vindo ao QPA. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. É um prazer falar com vocês. Parabéns pela iniciativa, né? Oportunizar para os pré-candidatos para que eles possam falar um pouquinho da sua trajetória. Não vou dizer de propostas, porque nós estamos no período de pré-campanha, né? As propostas estão sendo desenhadas, mas falar um pouquinho do que pensam da cidade, do entendimento, daquilo que a cidade pode evoluir. Robson, uma pergunta bem fácil. Quem é Robson Coelho? 45 anos, itajaiense, respiro essa cidade desde o primeiro dia de vida. Toda a minha trajetória profissional foi feita aqui em Itajaí, minha família constitui aqui em Itajaí. O Robson é um cara que gosta muito de praticar esporte, que gosta de estar os finais de semana com a família, com os meus pais, com a minha esposa, com os meus filhos, passeando, curtindo essa cidade, vivenciando essa cidade. E, ao mesmo tempo, tem objetivos, né? Nós, diante de tudo que nós estamos vivendo nessa cidade, eu encaro como um grande desafio a disputa das eleições desse ano, uma mudança geracional. Nós estamos há 28 anos com apenas 2 nomes, são praticamente 4 mandatos do Jandir, 3 do Volney, e há uma mudança importante que vai acontecer naturalmente, porque os 2 não vão disputar a eleição, e nós precisamos deixar um grande legado para o futuro. A cidade vive uma estagnação econômica e insegurança do futuro, diante da crise do porto, diante de uma reforma tributária que vai nos prejudicar muito, e é importante criar alternativas econômicas e mudar o ciclo econômico da nossa cidade. Certo, o Robson Coelho, que vem da iniciativa privada, né? É portuário também, e de um tempo para cá entrou na vida política. Conta para nós, Robson, o que te motivou a entrar na vida política, né? Tua trajetória até aqui, foi vereador, foi candidato nas últimas eleições, e por que agora, novamente, se pretende ser candidato em 2024? Bom, disputar uma eleição não passava pela minha cabeça há 10 anos atrás. Em 2015, eu era conselheiro do CAP, Conselho de Autoridade Portuária do Porto de Itajaí, e diante de uma discussão que nós tínhamos naquela época nós cobrávamos investimentos para o Porto de Itajaí, e na época eu lembro que teve uma fala do então prefeito, do então superintendente, das dificuldades que Itajaí estava tendo com Brasília, para que o Porto recebesse efetivamente recursos, né, recursos de dragagem, das obras do berço 3 e 4. E aquilo ali me gerou um desconforto muito grande. Eu saí daquela reunião, comprei uma passagem aérea e fui para Brasília, fui bater na porta de todos os gabinetes dos deputados naquela época, juntamente com um amigo. E nós conseguimos, naquela época, convencer os deputados da importância do Porto de Itajaí, não somente para a nossa cidade, mas para o estado como um todo. Então nós dizíamos lá para o deputado de Joinville, Tebaldi, deputado, se o Porto de Itajaí não funcionar, vai prejudicar a tua cidade, vai prejudicar a Serra, vai prejudicar o Planalto, vai prejudicar a região oeste. Enfim, nós conseguimos convencê-los de colocar o Porto de Itajaí dentre as prioridades do Fórum Parlamentar Catarinense, e no ano seguinte a gente já conseguiu receber recursos de bancada. Então ali eu disse, poxa, eu acho que eu posso contribuir com a minha cidade, e fui convencido também pelos pares, pelos trabalhadores portuários na época e pelo setor empresarial da importância de ter um representante dessa categoria da atividade lá na Câmara de Vereadores. Aí disputei a eleição em 2016, foram 1.990 votos, eu fui o segundo mais votado na época, exerci um mandato sempre como um vereador de oposição, mas ao mesmo tempo um vereador bastante propositivo, sempre defendendo a redução da carga tributária. Fui autor da legislação dos MEIs, que isentou todos os microempreendedores
individuais, na época eram 7 mil, hoje são quase 20 mil, de todo tipo de alvará e taxa, fomentando mais a economia, gerando oportunidade, tirando muitos da informalidade. Autor da lei do ITBI, que garantiu que muitos itajaienses saíssem dos contratos de gaveta e pudessem formalizar os seus negócios. Então, sempre tive vocacionado, sempre tive práticas. Eu sempre falo que eu sou pré-candidato de direita, né? Representando a direita de Itajaí, mas eu sempre falo que eu fiz isso na prática. Como vereador, eu sempre defendi a liberdade econômica, sempre defendi a vinda de novos negócios para a cidade, a desburocratização, e a gente está apenas desempenhando esse papel. Então, hoje a gente fez uma composição junto com o Rubens, eu disputei a eleição para prefeito em 2020, tivemos uma boa votação. Nós, na época, Dante, você se lembra, nós fizemos um planejamento que com 45 mil votos ganharia a eleição. Eu fiz quase 47 e nós perdemos, porque os outros 3 candidatos acabaram pontuando pouco. E mesmo com a derrota, nós continuamos a caminhada. Assumi recentemente, um ano atrás, uma secretaria importante no governo do estado de Santa Catarina. Mais de 30 anos, Itajaí não tinha um representante no primeiro escalão. E estamos conseguindo fazer muitas entregas para o estado de Santa Catarina, para a nossa cidade, sempre com esses conceitos da redução da carga tributária, da diminuição da burocracia, atraindo novos negócios para o nosso estado. E recentemente, eu e o Rubens nos alinhamos e apresentamos uma pré-candidatura pura, PL, eu como pré-candidato a prefeito, o Rubens como pré-candidato a vice-prefeito, estávamos numa disputa interna e agora a gente conseguiu conciliar. Então, estamos na caminhada. Robson, quando você falou que há 10 anos atrás você não pensava, né, o que tu acha que tu conseguiu fazer de diferente, né, para conseguir transformar um pouco essa realidade, principalmente ali portuária que tu venceu desde o início, as leis que tu fez? Qual foi a importância de tu entrar na política? Qual a mudança que tu acha que tu fez na vida das pessoas? Uma das grandes preocupações da minha família, na época que eu decidi colocar meu nome à disposição, era com relação a de que forma a sociedade viria isso. Porque a classe política, de uma maneira geral, até aquele momento, antes do fator Bolsonaro, ela era muito mal vista. As pessoas não discutiam política na mesa de bar, nos grupos da família, nos grupos do WhatsApp. A grande transformação veio com o presidente Bolsonaro. Então, existia essa preocupação, sim. Mas foi um mandato com muita lisura, sempre defendendo aquilo que realmente nós praticamos no dia a dia, aquilo que nós praticávamos no discurso. Então, acho que nós conseguimos entregar um mandato de vereador, um vereador com bastante coragem, que defendeu e conseguiu a redução da carga tributária, que fez importantes lutas para a nossa cidade, que defendeu, sim, a classe produtiva, o setor produtivo, porque acredita que quanto mais viabilidade do setor produtivo, maiores são a geração de emprego, maiores são as oportunidades, maior vem a arrecadação da prefeitura. Robson, eu vou te mostrar agora 3 fotos, eu queria que tu olhasse aqui para a nossa tela, e eu queria te perguntar qual o teu sentimento quando tu vê essas fotos. Isso aí dói no meu coração, né? Porque eu sou portuário da Gema. Eu morava perto do porto de Itajaí, na rua Pedro Antônio Faial, que foi um trabalhador portuário, isso há muitos e muitos anos atrás. Então, morava na rua de um portuário conhecido, que era a Rua da Terrestre. Então, eu passava todos os dias pelo porto de Itajaí. Naquele período, naquela época, não tinha essa questão da segurança que tem hoje. Isso aconteceu, essa segurança rígida dentro do segmento portuário veio depois do atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos. Foi uma exigência americana para todos os portos que comercializassem. Então, naquela época, era muito comum tu visitar o porto. E um dos meus hobbies, enquanto criança, adolescente, era os domingos acompanhar as operações portuárias no Porto de Itajaí. Depois passei no vestibular, fiz faculdade de comércio exterior e fui estagiar no Porto de Itajaí. Então vivenciei isso desde os meus do início da minha atividade profissional. Sempre conciliei com a atividade empresarial, empresário na área de comércio exterior e mais recentemente secretário de Estado nessa pasta. O que me dói muito é saber que tudo isso foi uma tragédia anunciada. Porque nós bastante alertamos. Em 2018, como vereador, eu presidi uma audiência pública, 4 anos antes do fim do contrato, justamente alertando a prefeitura, alertando as autoridades do fim do contrato com a IPM Terminus, que era necessário uma renovação antecipada, era necessário fazer uns ajustes. Nós sempre defendemos o enxugamento da máquina pública, a redução da estrutura de governo. O custo era muito alto da autoridade portuária, continua sendo, porque o porto, mesmo sem essas atividades, o porto não fez um gesto para reduzir a estrutura da autoridade portuária. Isso custa quase R$500 mil mês somente de cargos comissionados, com o porto parado. E nós, enquanto Estado de Santa Catarina, nós demos um grande exemplo.
um grande exemplo de gestão, de administração portuária, porque os portos que nós administramos estão funcionando muito bem. Nós tivemos o Porto de São Francisco do Sul, que é delegado ao governo do estado, então estava sob a nossa administração, o maior crescimento de porto público do Brasil, 34% de crescimento. Nós tivemos o Porto de Imbituba, que também é administrado por nós, um crescimento de quase 10%, e hoje com quase 100 milhões de reais em caixa para fazer investimentos com recursos próprios. Então nós demos um exemplo que tem jeito, que tem um caminho muito grande. Agora, não dá para criar dificuldade. Nós tínhamos aqui um grande operador portuário, um dos maiores armadores do mundo, a Maersk, e geraram muitas dificuldades para que a Maersk exercesse a sua atividade, que tivesse uma redução do custo operacional para que pudesse ser mais competitiva. Então, é uma tragédia anunciada, mas eu acredito muito na recuperação do Porto de Itajaí, mas ela passa pelo edital definitivo. Nós tivemos, inclusive, com algumas empresas, enquanto governo do estado, tivemos com a DP World, com 2 grandes armadores que estão dentre os 4 maiores do mundo, que têm interesse sim em vir para Itajaí, mas desde que seja um contrato de longo prazo e que seja revisto a questão da autoridade portuária. Nós sabemos, ser um governo do PT, ser um governo de esquerda, que eles não abrem mão da estrutura pública, mas que seja uma estrutura pública reduzida. Caso contrário, vai gerar um impacto de custos muito grande e tem a questão da competitividade, porque do outro lado do rio nós temos um porto, que é o segundo porto do Brasil em movimentação de cargas. A 200 quilômetros daqui nós temos o 4º porto do Brasil em movimentação de cargas, que é o Porto de Itapuá. Esse é um mercado que não permite erros. Por isso que nós precisamos de uma gestão profissional, uma gestão competente. Eu sempre digo que para todo cargo, dentro de uma administração municipal, precisa ter o pré-requisito. Qual o pré-requisito para ser um administrador do porto? Para ser um superintendente do porto? A experiência de mercado. Uma pessoa que já foi testada pelo mercado, que veio da iniciativa privada, que sabe bater na porta de um grande armador, de um grande cliente, para conseguir atrair esse tipo de carga para a nossa cidade. Essa resposta do Robson já mata essa pergunta, né, que foi nos enviada. Como você irá totalmente tratar técnico. A administração, né? Se era técnico ou político, né? A indicação. Ela vai ser uma indicação de um político, mas vai ser uma indicação técnica de alguém que foi testada pelo mercado. Vou dar um exemplo para vocês. Participei agora de uma das maiores feiras de comércio exterior do Brasil. Estavam lá todas as administrações portuárias do Brasil, não estavam em Itajaí. Mas não basta tu estar numa feira para falar com clientes. Tu tem que ter habilidade e competência para lidar com isso. Você vai participar de um grande evento, o superintendente do porto precisa falar inglês. Um pré-requisito. Como é que ele vai lidar com a DP World, que é um grande armador? Então tem que ser alguém que seja testada pelo mercado, que tenha experiência e que consiga vender bem a imagem da nossa cidade. Perfeito. E essa interlocução com o governo federal, muito importante, né? Primordial, nesse processo dessa licitação definitiva, né? Que se sonha tanto logo o edital ficar pronto. Como que o Robson Coelho pensa em conversar com o governo federal nesse sentido? Mesmo com as nossas diferenças ideológicas, existe o relacionamento. Tanto que nós administramos 3 portos que são delegados do governo federal para nós. O governo federal disse, vocês administram esses portos aí porque vocês têm competência para isso. Então, essas conversas, elas acontecem. Eu tive em pelo menos 5 reuniões lá em Brasília, no Ministério de Portos e Aeroportos, com o primeiro que foi o ministro Márcio França, depois com o ministro Silvio, juntamente com o governador Jorginho Mello, e aí fazendo essas cobranças. Então, nós sabemos onde bater na porta lá em Brasília, nós temos deputados para nos ajudar, nós temos uma bancada, o PL tem hoje 6 deputados federais, tem 12 deputados estaduais, e tenho certeza que essa parceria vai acontecer no que for melhor para a cidade de Itajaí. Agora, o governo, essa semana, nós participamos do início da primeira audiência pública já para tratar do edital definitivo. Para aqueles que bastante criticaram o modelo de processo licitatório do governo Bolsonaro, é praticamente idêntico. Então, recusaram lá atrás, criaram uma série de dificuldades dentro do processo de privatização, que era proposto pelo presidente Bolsonaro, e é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V, com uma diferença. A autoridade portuária continua pública. Eles tiram todas as funções da autoridade portuária, inclusive a dragagem, que passa a ser privatizada, mas mantém uma estrutura pública. Então, é uma cópia piorada, porque o modelo era um modelo interessante, inclusive retiram ainda algumas situações, porque nós defendemos a expansão do Porto de Itajaí. Por exemplo, ao lado do Porto de Itajaí nós temos o terminal da Brascarne, que praticamente tem aquele terminal ali, mas não para o exercício da atracação de navios, para que ali sejam
um terminal exclusivo para os navios de carga geral, que são de fundamental importância também para a economia. Perfeito. Então é até inteligente, né? Usar aquele trabalho, aquele edital, parte do edital que já tinha sido elaborado, né, Robson? Tinha até algum erro de português, copiaram até o erro de português. Eu fiquei sabendo de outros erros tão aí. parecido assim, então. Que aconteceram também. Porque quando foi feito na época do governo Bolsonaro, tinha até as questões do Covid. Da pandemia, né? Tava lá no edital agora, cara. Esperamos que não venha mais nenhuma Covid por aí. Ô, Robson, deixa eu te fazer uma pergunta agora aqui, encaminhado pelo presidente da CDL, Mário da Silva, nosso amigo Marinho, né, que é um dos apoiadores aqui do projeto do QPA sobre esse bate-papo com os pré-candidatos a prefeito, né? O nosso município conta com um potencial de desenvolvimento econômico impressionante, mas observa-se um destaque concentrado no porto da cidade. E aqui destaco que ele é muito importante. Mas a nossa entidade entende que é preciso trabalhar outras frentes. Uma delas é o comércio e a prestação de serviço, que são responsáveis pela maior geração de emprego da nossa cidade. Qual a proposta do seu plano de governo para ajudar os empresários destes setores? Bom, eu falo com muita tranquilidade com relação a isso, porque eu vivenciei a questão do comércio. Eu não trabalhei no comércio, mas meu pai foi empresário comércio na Hercílio Luz por 57 anos. Então a gente vivenciou muito isso. Meu pai sempre dizia assim, que o comércio está diretamente ligado aos investimentos públicos também. Você precisa ter uma avenida adequada, bem iluminada, com opções de lazer, de entretenimento, e o transporte público precisa funcionar, né? A queda do comércio de Itajaí está diretamente atrelada a um transporte público ineficiente, ao transporte intermunicipal, porque traziam-se pessoas de muitos outros municípios para comprar no comércio de Itajaí. Tem a questão da segurança pública também, que hoje está afetando muito, né? Hoje o comerciante, para abrir o seu comércio, ele precisa pedir licença para o morador de rua. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Então, o poder público, se atuar firme nessa questão do transporte público, da segurança pública, né, vai estar ajudando muito o comércio. O centro da cidade de Itajaí, o São Vicente, né? O São Vicente hoje tem mais atrativos, né, do que o centro da cidade. Então, nós precisamos criar atrativos, o poder público tem um papel fundamental nisso. Tu pode fazer parcerias, por exemplo, na questão do investimentos que as lojas podem fazer e abater do IPTU. Outras cidades já fizeram isso para estimular também o comerciante, para que possa fazer investimentos em novas fachadas, para estimular cada vez mais o nosso comércio. Mas eu concordo com o Marinho, e isso é de fundamental importância, porque esses 4 anos agora, 2025, 2028, serão de fundamentais importâncias para o planejamento da cidade do futuro. A cidade de Itajaí cresceu muito nesses últimos 20 anos, em especial pela questão tributária, em especial pela questão dos incentivos fiscais do comércio exterior. Os incentivos eles começam a diminuir em 2029, findando em 2032. Então, nós precisamos buscar outras alternativas econômicas. Hoje, nós vivemos 60% da nossa economia do comércio exterior. Você já imaginou, e eu não estou questionando porque eu sou do comércio exterior, eu acho que a gente precisa incentivar cada vez mais, mas nós temos esse desafio da reforma tributária. Agora, precisa outras alternativas. Seria a mesma coisa de falar para o empresário, dizer o seguinte, imagina um empresário que depende em 60% de um único cliente. Ele incorre um risco muito grande de quebrar sua empresa a partir do momento que esse cliente deixar. Então, a gente precisa buscar outras alternativas econômicas. O comércio, sim, precisa crescer, se desenvolver. Eu acho que a ferramenta do turismo, nós precisamos avançar muito, né? Deus nos deu as praias, nos deu um rio para que nós pudéssemos explorar do ponto de vista do turismo também, e nós exploramos muito menos do que a nossa real capacidade. Tem a questão da construção naval, que nós precisamos continuar avançando, e tem a questão tecnológica. Nós temos hoje um polo, um distrito de inovação, nós temos hoje o centro de inovação, mas nós precisamos avançar com relação ao distrito de inovação para trazer grandes empresas do mundo para a nossa cidade. Afinal, nós somos uma região que tem porto, tem a proximidade do aeroporto, tem a ligação com a BR-101, com a 470, com a Antônio Raio, com a Jorge Lacerda, nos aproximando dos grandes centros do país. Robson, outra pergunta nos enviada aqui, agora pelo Bento Ferrari, presidente da Intersindical Patronal e Sindilojas de Itajaí, que nos apoiam nesse projeto, inclusive estamos aqui na Intersindical. E o Bento Ferrari nos traz a seguinte pergunta. A cidade de Itajaí hoje vive um problema de saúde pública e social por causa dos moradores de situação de rua. Elas ocupam as frentes das lojas, a parte das praças públicas. E como o senhor está vendo isso? No seu plano de governo,
Qual a sua atuação para combater isso, para resolver esse problema? Bom, primeiro que Itajaí é uma cidade que recebe muito bem as pessoas que vêm de fora, mas precisa se deixar muito claro que nós vamos continuar recebendo muito bem as pessoas que vêm de outras regiões, mas as pessoas que vêm para cá para trabalhar, para constituir as suas famílias, pessoas que vêm para cá para ficar na rua, vagabundeando, criando dificuldades para as pessoas que estão aqui, se drogando, traficando, elas não são bem-vindas em Itajaí. Então nós temos algumas alternativas sim, nós vamos criar um grande plano para que essas pessoas tenham alternativas. Ou vão voltar para suas cidades, e aí sim um trabalho em conjunto da assistência social, da Secretaria de Segurança Pública, em conjunto com a nossa Polícia Militar, com as forças de segurança, mas sob a liderança do prefeito. O prefeito precisa liderar esse processo. O prefeito precisa estar nas entidades de classe da nossa cidade falando qual é a política que nós vamos fazer para mudar essa situação. O prefeito vai estar lá nas igrejas também conversando com os pastores, com os padres, para que a gente possa fazer esse trabalho em conjunto. Mas as alternativas mandar de volta para a sua cidade, tratamento, e aí eu sim eu defendo a internação involuntária, ou trabalho. Caso contrário, a porta da cidade é a serventia da casa. Nós não vamos permitir pessoas nas ruas molestando, mexendo com pessoas de bem. Nós vamos defender as famílias, nós vamos defender as pessoas que querem produzir, que querem trabalhar, e não pessoas que querem se drogar, traficar. Tive essa semana, inclusive, ali naquele espaço na Contorno Sul, ali próximo daquele terreno do Salesiano. Isso. É uma coisa absurda, é uma verdadeira cracolândia que nós temos em Itajaí. E a prefeitura inerte diante dessa situação. Passei ali, fui ameaçado, inclusive, por eles, porque estava ali gravando. Você vê de que forma as nossas crianças, as famílias estão expostas à bandidagem. Então, nós não vamos dar moleza para bandido, nós vamos cuidar daquelas pessoas que querem, precisam se tratar, mas caso contrário, se as pessoas não se adaptar à realidade da nossa cidade, da futura gestão, serão convidadas a se retirar. Robson, mas aproveitando a pergunta do presidente Bento, ele é uma pessoa que briga muito pelo efetivo da segurança na cidade. Né? Sim. Diz que o efetivo da polícia aqui em Itajaí está muito baixo. Está baixo. Né? Como é que tu acha que pode fazer para melhorar isso e trazer mais segurança? Porque uma coisa acaba estando ligada à outra, né? Nós estamos travados nesse momento de novos concursos, né? O governador Jorginho está tentando destravar e é uma questão judicial, STF, para que nós tenhamos um aumento de efetivo. Mas também precisamos, além do aumento de efetivo, nós precisamos investir em tecnologia. Se buscar os grandes centros no mundo, e eu tenho visto isso em algumas cidades, do investimento em tecnologia, para que nós possamos, por exemplo, o sistema OCR, né, que possam facilitar tu descobrir as pessoas que estão ali, carros que não são regulares. Quando tiver, por exemplo, um roubo em determinada região, a polícia vai conseguir, através da tecnologia, descobrir para onde essas pessoas foram. Então, a tecnologia também é de fundamental importância para que nós possamos resolver esses problemas. E o investimento não é muito acima daquilo da realidade da nossa cidade. Então, nós podemos sim ter sistema OCR, câmeras de segurança em todos os bairros da nossa cidade. Tem bairro que tem uma entrada e uma saída só. Se tu botar um bom sistema de segurança nesses locais, né, câmeras de segurança, facilita. Porque todo mundo vai precisar passar por ali. Da mesma forma nas vias de comércio da nossa cidade. Então, nós precisamos cuidar mesmo, ter sistema de segurança, aumentar o efetivo da Polícia Militar. O Bento já me procurou a respeito disso, né? Nós levamos essa demanda para o governador Jorginho Melo, e esse é o trabalho que nós vamos fazer. Itajaí tem que ser vendida como uma grande cidade segura. Nós vamos fazer isso durante o nosso mandato, se assim a população entender. O que você pensa sobre a saúde de Itajaí? Bom, a saúde, na última eleição, em 2020, nós fazíamos muitas pesquisas qualitativas para entender de que forma a população analisava a saúde na nossa cidade. E realmente era um dado positivo dessa gestão, a questão da saúde. O Centro Integrado de Saúde foi um importante instrumento público criado. É importante deixar claro que nós, enquanto governo do Estado, estamos fazendo investimentos muito grandes na saúde aqui em Itajaí. Itajaí, o Hospital Marieta já passou a ser o maior hospital do estado, foram entregues mais de 100 leitos, foi feita uma unidade de pronto atendimento, vamos agora entregar a unidade do Demosc, inclusive o governador esteve aqui anunciando que é uma reivindicação da sociedade, das entidades de vocês já há muito tempo. Boa notícia. Sim, é de fundamental importância, as pessoas para fazer um processo cirúrgico precisavam fazer essa coleta, doação em cidades vizinhas, né? Não combinava com a nossa realidade econômica. O governador colocou como uma prioridade a redução das filas de cirurgia, já foram quase 180 mil atendimentos no estado, tinha pessoas que estavam aguardando há 4 anos por uma cirurgia, há 3 anos por uma cirurgia, além da questão social, da questão humana, né? Tem uma questão econômica também.
pessoas que queriam estar trabalhando, queriam estar produzindo, estavam lá na fila do INSS porque não estavam recebendo o atendimento como deveriam, não estavam sendo atendidos por uma cirurgia. Então, a saúde aqui em Itajaí, ela infelizmente, no final do ano passado, houve uma redução dos investimentos na nossa cidade, foram cortados quase 300 profissionais terceirizados que têm impactado hoje diretamente as pessoas que mais precisam. Robson, você falou agora há pouco em algumas ideias para o seu governo. Nós sabemos que o executivo ele depende da Câmara dos Vereadores, né, na chamada governabilidade. Né? Hoje, o cenário são de vários partidos lançando nominatas a vereadores e acredita-se que a Câmara dos Vereadores será bem diversificada em representação. Né? Como que você vai atuar junto aos vereadores para ter maioria e para conseguir governar a nossa cidade com aquilo que você pretende? Aproveitando o gancho, Dante, acho que vem em conta aqui de uma das perguntas que veio das redes sociais, né? Porque hoje a gente vê que, às vezes, para conseguir essa governabilidade, se promete muitos cargos comissionados. Qual que é o teu projeto para a redução desses cargos e para que tu consiga esse apoio no Legislativo? Bom, nós estamos desenhando e construindo nosso plano de governo, juntamente com especialistas de diversas áreas. Na última eleição, nós entendemos que um número de redução de 30% era um número adequado, num primeiro momento, para que tu pudesse tocar uma prefeitura. Né? Então, hoje a gente vê muitos cargos desnecessários em todas as áreas da nossa cidade, uma desvalorização dos servidores públicos de carreira. É preciso dar oportunidade, porque tem muitos profissionais que se estudaram, se capacitaram. Nós temos doutores hoje que estão sendo subaproveitados. E existem bons modelos que a gente precisa analisar com carinho. Tem o modelo do prefeito Adriano, que hoje tem a governabilidade em Joinville, mas sem precisar comprar ninguém, sem precisar fazer a negociata, que infelizmente é feito com vereadores, que a cada votação vão lá extorquir o prefeito, e a gente sabe que isso aconteceu na cidade de Itajaí. Então pode ter uma governabilidade fazendo gestos com a classe política também. Então, por exemplo, os vereadores, cada vereador tem a sua pauta. Eu vejo que o Adriano faz isso, vi que o Liba fez isso, o próprio governador Jorginho Melo tem feito isso para que possa ter a governabilidade, para que possa aceitar as pautas dos vereadores também. Ao invés de negociar cargo comissionado, tu negocia a pauta. Né? Qual é a tua pauta principal? Minha pauta principal é o setor do comércio, é a revitalização do Hercílio Luz, então trabalha isso junto com o vereador para que o vereador também possa ser promovido e mudar essa política do toma lá da cá, que infelizmente acontece muito em Itajaí. Então a governabilidade é necessária, mas nós precisamos mudar o modelo de relacionamento. E aí o modelo de relacionamento tem que ser um modelo de gestão integrada entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo na entrega das ações para a sociedade. Mas esse modelo de extorsão, esse modelo de negociata, esse modelo, me dá 30 senão eu não voto, me dá 20 senão eu não voto, isso tem que acabar. Me dá 30, me dá 20 cargos. 20 cargos, né? Até eu quero ter 20 cargos. Hoje, quando a gente vai puxar o histórico, né, de muitas pessoas que tiveram lá, tem muito disso. O cara está lá na base do governo porque negociou 30 cargos, negociou 20 cargos, outros negociaram a cada votação. Isso é uma extorsão, isso tem que acabar. Quem acaba sendo penalizado diante desse modelo é a população de Itajaí. Não vamos ser hipócritas, que a classe política, os vereadores, eles vão trabalhar em conjunto, sim com o prefeito. E sim, bons nomes, quando forem apresentados, a gente vai considerar também. Mas não essa modalidade aí do toma lá da cá. Por isso que a gente adotou como uma das estratégias nossas, no nosso plano de governo, é que todos os espaços da prefeitura é preciso ter um pré-requisito. Como a gente falou da questão do superintendente do Porto, que precisa ter um pré-requisito, um diretor de uma autarquia precisa ter um pré-requisito para que a gente possa avançar e acabar esse joguinho que é bárbaro, que é muito ruim para a cidade. Uma das perguntas que a gente tem aqui é como é que você vai tratar a educação do Itajaí. Como é que tu vê desses 10 anos que tu falou que já está na vida pública? Você acha que evoluiu, não evoluiu, precisa melhorar? E como é que você vai fazer daqui para frente? Tem um dado que me preocupa muito, que é o dado do IDEB de Itajaí. Como a cidade mais bem posicionada no estado em termos econômicos, a cidade que mais arrecadou no estado, a cidade de 2021, está na posição de número 108 em termos de qualidade de educação. Com todo respeito aos outros municípios do estado, mas Itajaí está atrás de Palmitos, está atrás de Imbuia, está atrás de Xanxerê, está atrás de cidades que, economicamente falando, não representam 10% da nossa economia. Então, dados assustadores. Hoje, nós entendemos que
o modelo de gestão, nós precisamos intensificar a questão técnica na nossa cidade, um modelo muito parecido que o governador fez com a universidade gratuita. Hoje, aqui em Itajaí, são mais de 1.000 estudantes que estão dentro do programa Universidade Gratuita. Nós temos médicos hoje, gente que está estudando medicina, odontologia, direito, administração. Essas pessoas estão tendo a faculdade de graça. Mas vão ter que dar uma contrapartida para o poder público depois. Você já imaginou, olha que oportunidade tu assumir uma prefeitura em 2025 e tu ter vários profissionais da Universidade Gratuita que possam estar trabalhando dentro das secretarias aqui do município, de forma gratuita também, que é a contrapartida desse programa, que é um programa muito interessante. Eu acho que nós precisamos, tenho convicção, nós vamos fazer um programa para o ensino técnico, da mesma forma que nós temos universidade gratuita, levar isso para os bairros. Isso nós já defendemos na campanha em 2020. Construção naval, recentemente, uma grande empresa aqui de Itajaí, gerou 300 novos postos de trabalho. A grande maioria veio de outras cidades. Com todo respeito a quem vem de fora, mas por que não oportunizar para as pessoas que estão morando aqui? Porque quando tu traz muitos mais de fora, tu acaba gerando um custo social também. Então, um programa de ensino técnico, da mesma molde da universidade gratuita, para que nós possamos gerar oportunidade. Para as pessoas que moram na Cidade Nova, que moram ali no Nossa Senhora das Graças, que moram no Rio Bonito, que moram lá no Santa Regina, no Portal, para que nós possamos atender a demanda crescente aqui em Itajaí, em todas as áreas da cidade. Robson. E só para completar a questão da educação, eu levo um conceito da iniciativa privada. Se nós não tivermos profissionais treinados, capacitados e motivados, o resultado não vai vir. Eu tenho muitas reuniões com os profissionais de educação da nossa cidade e vejo os profissionais de educação desmotivados e doentes e descrentes com o futuro da educação na nossa cidade. Então, nós precisamos resgatar a autoestima desses profissionais, com uma valorização, com ambientes de trabalho adequados. Hoje tem salas de aula aqui em Itajaí que não tem ar-condicionado funcionando. Calor de 40 graus, como fez aí recentemente, e o ar-condicionado não funcionando. Demorava um mês para trocar. Então, um modelo mais de gestão, mais descentralizado também com as nossas escolas é de fundamental importância. Falando em gestão, nós estamos tomando aqui uma água mineral muito boa, das melhores do nosso país. O nome já ajuda, né? Santa Muito. Catarina, né? Isso aí. Mas que é diferente da água que nós encontramos nas nossas torneiras, quando nós a encontramos. O que fazer com o Semasa, Robson? Então, Dante Jefferson, esse foi um debate que não é de hoje, né? Vocês lembram que o debate da questão do Semasa, ele começou lá nas eleições em 2020, aliás, do período que era vereador. Vou dar um exemplo para vocês. Do período que era vereador, passou pela Câmara de Vereadores, nós nos posicionamos contra, inclusive entramos com uma ação, quando o prefeito retirou 56 milhões de reais na época do caixa de Semasa para cobrir furo na prefeitura. O cidadão vai lá, paga a fatura de água, o que ele quer em troca? Água. Ele quer água? De qualidade. Não, Mínimo, não, o dinheiro dele não estava indo para água, estava indo para cobrir furo, para cobrir a má gestão lá dentro da prefeitura. Então, o Semasa hoje, muitas pessoas comentam de uma gestão privatizada do Semasa, mas hoje nós conseguimos, pela arrecadação do Semasa, se não tivéssemos retirado tanto dinheiro do caixa do Semasa, resolver todos os problemas da nossa cidade. Essa discussão de privatização é uma discussão muito lá para frente. Nós conseguimos resolver hoje os problemas do Semasa com gestão própria, com a própria gestão pública, com a qualificação da nossa mão de obra. Como é que nós vamos resolver a questão do Semasa quando a pessoa, o cabeça do Semasa, não tem um histórico de gestão, não é um engenheiro, não é uma pessoa que veio desse setor? Então, nós precisamos ter pessoas qualificadas. Eu conversei recentemente com os servidores do Semasa, nós temos engenheiros ali, nós temos técnicos, nós temos pessoas que fizeram mestrado, que estão subaproveitadas lá. Então, grande parte dos problemas da nossa cidade é por incompetência e por gestão. Outra questão, gente, parece que são duas prefeituras. Parece que é a prefeitura do Semasa e a prefeitura da Secretaria de Obras, porque não tem alinhamento. A Secretaria de Obras vai lá, asfalta. Terminou o asfalto, vai lá, o Semasa vai lá e quebra o asfalto para passar a tubulação. Olha só, gente. Eu recebi um processo na época do atual prefeito, porque eu fiz uma crítica na época, até me excedi um pouquinho na minha fala, mas de uma rua lá no Rio Bonito, não lembro se era Rua Chapecó o nome, Rua Biguaçu. Uma rua lá no Rio Bonito, que eles fizeram 5 processos naquela mesma rua num período de 2 anos.
Asfaltaram, quebraram, passaram a tubulação. Asfaltaram de novo, a tubulação não ficou boa. Abre tudo de novo, troca a tubulação, fecha o asfalto. Então, olha o custo do retrabalho que foi feito. Então, nós precisamos primeiro modernizar a gestão do Semasa, colocar profissionais técnicos qualificados e deixar bem claro para a população. Dinheiro do Semasa é para investimento em obras embaixo da terra. Qual a tua principal meta? Entregar água limpa para a população de Itajaí. Robson, Teve um outro caso do Semasa. Hoje nós temos na região ali do São Roque, colônia japonesa, a produção de hortaliças, né? Tem muitos agricultores ali Lá próximo da barragem. próximo da barragem. Cada chuva, cada grande chuva aqui, eles perdem tudo. Sabe por quê? Porque quando fizeram a barragem, não analisaram a questão das pessoas que estavam ali. Então nós estamos discutindo, inclusive, com profissionais, uma nova barragem no local mais adequado para melhoria da qualidade da água, mas também para não prejudicar as pessoas que estão lá produzindo, gerando renda, oportunidade, né, a agricultura familiar. Perfeito. Nos foi enviado algumas perguntas aí para saber do seu posicionamento quanto a essas questões mais polêmicas. E aí pediram para você dar uma nota de 0 a 10 e todos os outros demais que estão sendo entrevistados, de 0 a 10 a Bolsonaro, Lula e o STF. em ordem alfabética aqui, né? Vamos. Nota 10 para o presidente Bolsonaro, nota 0 para o Lula e uma nota 2, 3 aí para o STF. Gostaria de justificar esse voto? Bolsonaro, porque foi o presidente que fez a grande mudança. Ele fez hoje nós discutirmos políticas. Talvez esse podcast aqui não estaria acontecendo se o presidente Bolsonaro não tivesse essa passagem pela presidência do país. Ele mostrou que dá para fazer mais com menos, que dá para fazer uma gestão eficiente, colocou nas principais ministérios profissionais técnicos qualificados. Eu dou o grande exemplo do Tarcísio. Eu fazia mestrado na Universidade Federal lá em 2015, 2016, antes do Tarcísio virar ministro, e nós já estudávamos Tarcísio Freitas. Porque ele já era o melhor do Brasil na área da logística, na área do transporte, ele era um profissional do DENIT naquele período. Ele botou o melhor que tinha. O cara não tinha filiação partidária, não tinha vínculo com um partido, não tinha participado efetivamente da campanha. Ele pegou o melhor profissional que tinha para colocar lá no ministério. Então, o Bolsonaro, além de defender os valores, Deus, a pátria, a família, a liberdade, aquilo que a gente acredita, ele fez nós repensarmos a política no nosso país. Então, acredito muito no trabalho dele, tive a oportunidade de estar com ele recentemente, ele apoiando a nossa pré-candidatura minha e do Rubens, a pré-candidatura do PL aqui em Itajaí. Então, para mim, ele é um grande exemplo e precisa ser replicado agora nas prefeituras do nosso país. O presidente Lula é tudo aquilo que eu não acredito. É um presidente que defende ditaduras, que defende economias onde não há o processo democrático adequado, uma gestão ineficiente, os mesmos erros que ele cometeu em outros governos está cometendo agora, né? Infiltrou uma série de políticos sem competência alguma em espaços estratégicos. Eu vou dar um exemplo no Ministério da Economia. Nós tínhamos um Paulo Guedes, hoje nós temos um Fernando Haddad, gente. É um cara que não era do ramo, que nunca tinha estudado economia, que não tinha qualificação nesse segmento. Então, nós tínhamos um governo técnico, agora nós temos um governo político cercado de corruptos. Então, não acredito em nada no presidente Lula. No STF, eu não dou só nota 0, porque ainda tem bons nomes ali. Os 2 nomes que foram indicados pelo presidente Bolsonaro, eu acredito muito no trabalho deles. Mas o STF precisa deixar bem claro, eles precisam respeitar o papel dos outros poderes. Né? Se eles querem legislar, eles que se candidatem a deputado, se candidatem a senador, a vereador, porque o papel de legislar cabe ao Poder Legislativo, à Câmara, ao Senado, né, aos deputados estaduais, aos vereadores, e não ao STF. Então tem questões aí que eles estão se envolvendo, eles estão com um poder muito acima daquilo que efetivamente a legislação lhes fornece. Então eu tenho muitas críticas assim ao STF e tudo que eles fizeram na última eleição. Saindo de Brasília, voltando para a nossa terra aqui, coloque um pódio: Arnaldo Schmidt, Jandir Bellini e Vonei Morastoni. Rapaz, cara, pô, cada um teve uma característica, né? Uma característica importante. O Arnaldo Schmidt, ele teve um papel fundamental, eu digo que ele foi um visionário, porque ele fez uma grande mudança na época na educação, a educação de Itajaí passou a valorizar. O Arnaldo assumiu a prefeitura de Itajaí num momento muito parecido que nós temos agora. Ele pegou 2 enchentes, enchente de 83 e 84, precisou, a cidade ressurgiu de 2 momentos muito trágicos, e ele conseguiu fazer um bom mandato. Processo de municipalização do Porto, lá em 1995, iniciou com
com o Arnaldo Schmidt, então ele teve um papel muito importante. Jandir Bellini também teve momentos muito importantes para a cidade. E aí eu digo que o populismo ele é traumático para uma administração como a Prefeitura de Itajaí e em outros municípios também. O Jandir Bellini, na época que fez o processo de arrendamento do Porto, foi um dos momentos mais importantes da história de Itajaí. Isso não foi o momento mais importante, isso foi no final da década de 90, onde mais de 90% da população, por pesquisas, inclusive pelas entidades empresariais, eram contrárias ao arrendamento do Porto. Se ele fosse um populista, ele dizia, não, eu não vou porque a população é contra, então eu vou sempre estar do lado da população. Não, ele sabia, ele tinha informações que aquilo ali seria de fundamental importância para a cidade e fez o processo de arrendamento que realmente transformou a cidade de Itajaí na 7ª, 8ª economia na época do Estado para a maior economia de Santa Catarina. Então, respeito muito o trabalho do prefeito Jandir Bellini, somos amigos. Com relação ao Volney, né, eu fui oposição ao Volney os 4 anos do meu mandato, são muitas divergências, são divergências ideológicas, na questão da moral, nos costumes, e então eu tenho certa divergência. Eu ficaria entre o Arnaldo e o Jandir. Não, mas você tem que colocar no pódio, né? Eu boto, não pode ficar em cima do muro. Boto o Jandir, Arnaldo, né, muito próximo ali, o Arnaldo, depois o Volney. Ô Robson, uma pergunta que me veio agora, ontem eu estava passando na BR-101 ali, passei em frente ao Centro de Eventos Balneário Camboriú, lotado, e tu passa ali, sempre tá tendo evento. Quem é que estava tocando? Quem que toca? É o público ou o privado? É o privado, né? E a gente olha aqui para o nosso centro de eventos sempre vazio. Será privado, né? Na nossa, Qual que é a tua gestão? Essa era a pergunta. Não, assim, nós temos que diminuir, nós temos que estabelecer quais são as prioridades da nossa cidade. Hoje nós temos uma cidade, não temos problema de arrecadação. Itajaí arrecada muito bem. O nosso problema são os gastos públicos, né, que são exacerbados. Tem muitas funções, atribuições que não são responsabilidade da prefeitura. Os grandes eventos têm que ser em parceria com a iniciativa privada. Vou dar o exemplo do Oktoberfest, é um exemplo totalmente privado. O que a prefeitura ganha naquilo ali? Os impostos através da rede hoteleira, os restaurantes, a movimentação da economia está por ali. É isso que a prefeitura precisa entender, é isso que o gestor precisa entender. Então, o Centro Eventos será, sim, da iniciativa privada na nossa gestão, assim como grandes festas, grandes eventos na nossa cidade. Tem a questão das praças, que nós vamos fazer parceria. Estava Navegantes aqui agora. Navegantes agora, uma das grandes praças, hoje é custeada pela Portonave. Tu tira da mão do município algumas atribuições para que sobre dinheiro, para que nós possamos fazer os investimentos na educação, os investimentos na saúde que hoje estão faltando. Então, a participação da iniciativa privada vai ser muito importante, vai ser fundamental. E isso não é discurso, nós estamos fazendo na prática. Nós estamos tendo a oportunidade de fazer no governo do estado, lá na nossa secretaria, a primeira parceria público-privada da história de Santa Catarina, que é do aeroporto de Jaguaruna. Primeira do estado. O aeroporto público nós estamos levando para a iniciativa privada. Nós vamos ter esse momento lá na B3, na Bolsa de Valores, nós já estamos em conversa com muitos investidores interessados em fazer esse processo. O setor privado precisa estar na mesa conversando. Vou dar outro exemplo para vocês do trabalho que nós estamos fazendo lá no estado. No meados do ano passado, nós analisando números, nós verificamos que Santa Catarina tinha um potencial muito grande de crescimento no setor da aviação. O modal aeroviário ele não era um modal que estava sendo explorado como deveria. Poxa, por que não está? Por que nós não estamos tão bem, por exemplo, como o estado do Paraná, do Rio Grande do Sul, sendo que nós somos um estado economicamente melhor do que eles? Chamamos as grandes empresas para conversar, botamos numa mesa de reunião e entendemos que Santa Catarina para eles não era tão atrativo porque aqui eles não faturavam como eles queriam, eles não lucravam como eles queriam, porque aqui a carga tributária era maior. O que nós fizemos? Nós criamos uma lei da redução do ICMS na querosene da aviação, que é o maior custo da aviação. O ICMS de 17%, ele chega a 1,5%. Sabe o que aconteceu? Depois da aprovação dessa legislação, os voos aqui em Santa Catarina, eles triplicaram. Nós temos voos agora, iniciando agora no mês de junho, 3 voos semanais para o Caribe. Voo direto para o Caribe, saindo de Florianópolis. Aumento dos voos aqui pela América do Sul, coisa extraordinária. Estamos negociando voos direto para a Europa, saindo de Santa Catarina. Voo direto para os Emirados Árabes, saindo de Santa Catarina. Por quê? Porque nós conseguimos reduzir o custo, melhorar a eficiência do setor empresarial, aumentam os empregos, o Estado arrecada mais, com uma medida de redução de carga tributária. Mas por que nós chegamos nesses dados? Porque nós chamamos o setor produtivo para a mesa. Nós nos colocamos no lugar deles e os resultados estão acontecendo. Robson, não podemos deixar de falar sobre isso um pouquinho. Nosso tempo está acabando, mas 1 minuto e meio. Mobilidade urbana em Itajaí, o que fazer? Em 1 minuto. Eu tenho uma frase, eu uso muito uma frase, pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Eu prefiro pensar grande.
Itajaí está carente de grandes obras, de obras de grande impacto que possa realmente mudar efetivamente a nossa mobilidade urbana. Dinheiro nós temos credibilidade, uma cidade que arrecada bastante, mas nós precisamos fazer obras com mais ousadia para efetivamente mudar esse cenário aqui na cidade. Eu tenho viajado muito pelo estado, vejo cidades menores com obras mais ousadas e com resultado muito melhor. Então Itajaí precisa pensar grande. Desculpa botar pressão no final, mas a gente quer respeitar o tempo para todos os pré-candidatos, para dar oportunidade, ao mesmo tempo a todos, né, Robson? A gente vai chegando aí ao tempo que a gente terminou aí de 45 minutos. A gente já te agradece por esse papo, agradecemos aos apoiadores que nos ajudaram, aqui a pessoal da Água Santa Catarina, distribuído pela Cobegel aqui em Itajaí, e outros que passou aí no seu rodapé. A gente agradece muito o apoio. Agradecemos a Intersindical Patronal, que nos apoia nesse projeto, junto com a CDL, junto com o Cindy Lojas. E te desejamos sucesso, Robson, aí nos próximos meses, né? Que você possa aí trabalhar e desempenhar o seu papel na luta aí pelo seu objetivo. Mas temos uma última pergunta aqui que o Dante vai fazer para você. Última pergunta tradicional do QPA, não poderia deixar de acontecer. Robson, se pudesse escrever uma carta para o Robson Coelho, lá com 10 anos de idade, o que tu escreveria para ele? Para o Robson ou para a cidade? Para o Robson, de 10 anos de idade. Eu vou escrever a carta que meu avô me sonhou junto comigo, né? Que eu seria prefeito da cidade de Itajaí. E que eu ia ajudar a mudar a história dessa cidade, uma história para melhor, com melhores empregos, com mais oportunidades, com mais segurança, com uma educação de mais qualidade, que as pessoas pudessem ter acesso de maneira adequada à saúde, com transporte mais eficiente. Eu sonho com a melhor cidade do Brasil para se viver, a cidade de Itajaí. Então esse sonho é o sonho do meu avô, que eu retratei na última eleição, e eu sonho isso também para mim, para Itajaí, para a população da nossa cidade. Perfeito. Robson, obrigado. Você Obrigado, que nos assistiu, nos ouviu. Até a próxima. Fique ligado no QPA. Grande abraço. Valeu.